Oi, Carol, a gente tá com 17 pessoas. Então tá com um número bom. Podemos começar. Eu não faço a Pessoal, prece, Ana, porque eu tô com bronquite. fica tranquila, Neide. Fica tranquila. Pessoal, então vamos elevar os nossos pensamentos. Primeiramente, agradecendo mais essa noite, mais essa oportunidade de estudos. É a oportunidade de estarmos todos aqui com saúde, né, e em busca de mais um pouquinho de entendimento sobre tudo isso que a doutrina espírita nos oferece e que serve para a nossa evolução. Vamos pedir para todos que estão aqui, para aqueles irmãos que hoje não conseguiram comparecer, seja com problemas de saúde, de trabalho, que eles também sejam, eles também recebam todas essas energias boas que aqui estamos oferecendo. Agradecer à equipe espiritual, que mesmo à distância se faz presente no nosso grupo, e, né, agradecer pela equipe, né, espiritual que está aqui, que nos dá o sustento, e que estamos continuando o nosso estudo, mesmo aqui online, mesmo aqui à distância. Possamos, nessa noite, a gente possa contribuir, né, com todos aqui, com a evolução de todos, e, assim, vamos pedir licença para a abertura de mais um estudo da noite. Que assim seja. Pessoal, vamos continuar o capítulo 5 da segunda parte, que estávamos falando sobre os efeitos físicos, né, sobre as manifestações físicas. O Allan Kardec começou nesses itens, né, iniciais que vimos semana passada, sobre qual ele trabalhou mais o objetivo, né, qual era o objetivo das manifestações físicas. E, como ele mesmo disse, é chamar a atenção, né, na maioria das vezes, né, e lógico que ele está dando de forma geral para a gente. E ele falou, né, o Allan Kardec nos disse que normalmente, qual é a classe de espíritos que normalmente se utilizam deste meio de comunicação, ou seja, né, dos efeitos físicos. Lembrando que podemos dividir os efeitos mediúnicos, as atividades mediúnicas, em dois grandes grupos, né, os de efeito inteligentes e os de efeitos físicos. E neste capítulo, o Allan Kardec só está trabalhando os efeitos físicos. E ele vai dizer que o primeiro, né, ou seja, qual é o grande objetivo de termos esses efeitos físicos, né? É de chamar a atenção, ou seja, eles querem ser notados, eles querem ser vistos por alguma maneira. Muitas vezes, né, alguns fenômenos que se repetem, para algumas pessoas, principalmente para aqueles que não conhecem o espiritismo, ou que desconhece a ciência espírita, pode ser assustador, né? Ele mesmo disse, isso pode causar um incômodo. Muitas vezes, quando a gente não vai pesquisar a causa daquele fenômeno, ou não temos este conhecimento, não temos acesso a este conhecimento, este medo faz com que muitas vezes a gente faça o quê? Coloque, né, ou seja, mais uma vez, a pele para o sobrenatural, ou ou para alguns mitos, né, ou até mesmo, como Allan Kardec falou, isso aqui é o diabo, né, é algo do mal que está querendo, que está me perturbando. Então, quando o Allan Kardec falou que em alguns casos, isso pode causar, sim, em muitas pessoas, né, que não compreendem e que não aceitam o efeito físico. E o que ele vai dizer para a gente, né? Só há um jeito, né, como nós trabalhamos. Tudo que a gente está falando foi um resumo, né? Só há um jeito para que a gente possa acalmar esses fenômenos, ou acalmando e, ao mesmo tempo, atendendo esses espíritos que se comunicam através dos efeitos físicos, pela prece, né? Então, Allan Kardec vai dizer que quando a gente começa a fazer a prece, pedindo para aquele irmão, como eu coloquei ali muitas vezes no nosso Evangelho do Lar,
pedindo para que aquele irmão que está ouvindo, que está ali com a gente, tentando se comunicar, como aqui no caso, por fenômenos físicos, para que ele possa ser atendido também. Até comentamos, né, na semana passada, né, que eu falei assim, a gente pode, como a gente já é uma orientação, né, a gente fazer o nosso evangelho em voz alta, justamente para que esses espíritos que, pela classe, eles são medianos para baixo, né, não são espíritos, como Allan Kardec coloca, de baixa, não são espíritos totalmente elevados, né, normalmente os espíritos que se utilizam dessa via mediúnica são espíritos ainda ligados à matéria, são espíritos que podem estar em perturbações, enfim, né, as situações são inúmeras. Mas, normalmente, lógico que algumas raras exceções, podemos ter as manifestações de efeitos físicos com espíritos elevados. O Allan Kardec colocou, inclusive, um depoimento dele, né, ou daquele espírito que queria se comunicar com ele, e ele era, né, a partir do momento que ele se comunicou primeiro através de pancadas, ou seja, através de efeitos físicos, e depois através daquele médium, ou seja, a comunicação continuou através do médium amigo do Allan Kardec, né, ou seja, ele mesmo colocou, e a partir das outras comunicações, ou seja, aí sim pela via da psicografia, né, já de um efeito inteligente, ele conseguiu notar a superioridade daquele espírito que antes estava fazendo pancada na sua casa enquanto ele estudava. Então, ele mesmo colocou esse depoimento, então dá a entender para a gente que a gente não pode generalizar, ou seja, só espíritos inferiores ou só espíritos que são levianos que podem se utilizar deste tipo de via mediúnica. Não é assim. Como vamos ver hoje nos itens seguintes, o Allan Kardec, inclusive, fala assim, pergunta, né? Ele escreve para a gente e mesmo ele responde. Ele diz assim, se os efeitos mediúnicos guardam alguma relação com a moral, tanto do médium quanto do espírito comunicante, daquele que está provocando o fenômeno físico. E não guarda. Necessariamente não. Tá? Então, só que por uma questão de observação, né, e até mesmo de entendimento, é mais fácil para aquele espírito que ainda se encontra numa baixa evolução, digamos assim, se comunicar através, como ele colocou ali no início, de pancadas, né, de outros efeitos, né, de batidas, de outros efeitos simples. Aqui nós ainda estamos falando de efeitos simples, porém efeitos físicos. Né? E como é que eu consigo atender, ou seja, dar o melhor atendimento, ou seja, né, se ele está na nossa casa, né, a gente praticamente somos um anfitrião, né? Como que a gente atende melhor esse espírito, essa visita, que muitas vezes está até sendo chato, né, muitas vezes incomodando com aquela batida. A gente coloca ele no nosso evangelho. É lógico que nós não vamos evocá-lo, né, como Allan Kardec fazia na época, lá no século XIX, ele tinha um outro objetivo, né? Nós não podemos praticar durante o nosso evangelho nenhum ato mediúnico, muito menos a evocação. Então, nós não vamos evocá-lo, mas isso não quer dizer que a gente não possa vibrar por este irmão, que a gente não possa fazer prece por esse irmão. Então, um exemplo, como a gente colocou ali na semana passada, foi o Evangelho no Lar. Então, a gente pode, através da prece, pedir em voz alta para que este espírito, por exemplo, possa ser encaminhado a uma casa espírita, a um centro espírita, porque lá sim tem um trabalho específico e especial e destinado para atendê-lo de uma forma mais eficaz, né? Onde ele vai ser conduzido por uma equipe espiritual, onde ele não estará só, né? E assim poderá se comunicar, como o próprio nome diz, através de um efeito mais inteligente, né? Justamente porque aí tem a tendência, como diz o Allan Kardec, pode ser que através da prece, né? E a prece também tem um outro, né? Ela tem uma outra qualidade também, que quando a gente faz a prece, a gente eleva o nosso pensamento e assim atraímos bons espíritos que muitas vezes
podem, como Allan Kardec vai dizer ao longo deste capítulo, pode neutralizar essas comunicações, né? Como se fosse como se estivesse protegendo a nossa casa, por exemplo, né? Como naqueles casos onde realmente essas pancadas, esses efeitos físicos geram um incômodo, uma perturbação muito grande para aquele que reside, para aquele que está sentindo, né, que está ali ouvindo as pancadas. Depois, na semana passada, então, isso aqui tudo foi, estamos fazendo um grande resumo da semana passada. Eu lembro que a gente parou por aqui, por esses slides aqui, né? Fizemos um parêntese, né, durante esse capítulo, lembrando que o Allan Kardec não vai mais explicar, né, como os espíritos atuam no mundo físico, ele já parte do princípio que nós já sabemos esse estudo aqui de fluidos, tá? Porque ele já trabalhou isso lá no primeiro capítulo da segunda parte, onde ele pergunta exatamente, né, como os espíritos podem atuar no mundo da matéria e no mundo físico. Então, os espíritos conseguem promover, tá, esses fenômenos físicos através de uma combinação fluídica, ou seja, naquele local, ou próximo àquele local onde os fenômenos estão acontecendo, há uma combinação de energia, de fluidos, do médium, ou seja, eu preciso ter um médium de efeito físico que tenha essa qualidade, bom, ou exatamente naquele local onde o fenômeno está sendo provocado, ou próximo a este local, né? Então, pode ser um vizinho, pode ser algum parente do quarto ao lado, não importa. Tem que ser uma pessoa que esteja próximo, um médium, um encarnado próximo, que está doando esta energia, né? Então, nós temos a energia liberada pelo médium e nós temos o fluido espiritual que é liberado, ou seja, que já está sendo fornecido ali pelo espírito que deseja se comunicar através do efeito físico, né? Esse fluido que é doado pelo médium, vamos chamar de fluido vital ou magnético, esse que nós já estudamos, mas só para a gente repassar novamente, para a gente nunca esquecer essas frases, né? O que é exatamente o conceito, né? Lembrando que é um subproduto do fluido cósmico universal, é um intermediário entre o espírito e a matéria, e todos os seres orgânicos possuem em graus diferentes, né? Mas todos eles, todos eles, ou seja, todos nós que temos a matéria orgânica, possuímos, desde plantas, animais e os homens. E os médiuns de efeito físico, eles conseguem, né? Ou seja, eles conseguem fazer essa doação. Como eu coloquei, né? O fluido ou o princípio universal, a gente pode colocar esses em três grandes grupos, né? Para que ele serve? Primeiro, ele anima a matéria orgânica, né? Ele que liga o espírito à matéria. O espírito, ele só pode encarnar em um corpo orgânico, né? Se a gente for estudar, né? Como nós já estudamos desde o livro dos Espíritos, nós não temos espíritos nem princípio inteligente encarnado em matérias inorgânicas, como o caso de pedras, tá? Então, é o conhecimento que nós temos até então. Então, o princípio inteligente, ele começa a estagiar das plantas, né, do vegetal, e assim vai indo com a sua evolução. Então, para que este princípio inteligente, ou para que esse espírito, ele se liga à matéria, eu preciso, como coloquei ali, dessa força, né? Ou seja, que esse fluido vital que vai animalizar, que vai vitalizar aquele corpo orgânico. O segundo item, que é o item que nós estamos estudando, ele é um dos constituintes, né, do ectoplasma, né? O Zé Roberto já trabalhou nos nossos estudos anteriores recentes, né? Ele já falou bastante sobre esse tipo de fluido, mas só relembrando o que é o ectoplasma. É o fluido que é liberado pelo médium de efeito físico,
nem que seja num baixo grau, a alto graus para grandes efeitos físicos que nós vamos estudar, que ele é um dos ingredientes, ele é o fluido vital, ele constitui uma das partes desse tipo de fluido maior, que é o ectoplasma, que é liberado pelo médium de efeito físico. O ectoplasma ele é composto por esse fluido vital doado pelo médium, pelos que estão na natureza, no ambiente, tá certo? E também combinado com os fluidos do espírito que está ali atuando, né? Então, ele é um composto. Então, quando o médium de efeito físico está presente, ele está doando, como Allan Kardec colocou lá no início do capítulo, muitas vezes de forma involuntária, ele não sabe, e independe da sua vontade, né? Ele não sabe que está doando essa energia. E mesmo assim, junto com o ectoplasma, nós vamos ter os médios de cura, né? Só coloquei aqui, só para a gente, não é o nosso objeto de estudo de agora, tá? Sobre a mediunidade de cura, mas só para a gente entender a importância desse estudo sobre o fluido vital. Nos médios de cura, ele também há uma doação, né? Assim como no passe, tá? Há uma doação de fluido vital ou do princípio vital, tá certo? Então, só para a gente entender esses 3 itens aqui. Alguma dúvida, pessoal? Algum comentário até então sobre alguma dúvida sobre o fluido vital? Lembrando que isso aqui é só um parênteses, tá? Só para a gente poder entender melhor o capítulo, porque o Allan Kardec, como a gente fala, ele não é muito repetitivo, ele não gosta de parar para explicar de novo. Então, esse capítulo ele já parte do princípio que a gente já entende todo esse mecanismo, essa construção fluídica aqui, para poder entender exatamente o que ele está escrevendo. Aqui no capítulo 5, tá? Que nós estamos analisando. Alguma dúvida, pessoal? Comentários? Nenhuma? Aqui, só coloquei esse trechinho também do André Luiz, falando, né, sobre esse tipo de fluido, que é o ectoplasma, né, que o Zé Alberto também trabalhou bastante com a gente. Depois vocês vão ler, tá? Aqui a combinação que eu falei, né? O espírito doa, o médium doa, né? Os próprios assistentes, né? O que seriam esses assistentes? São os médios de apoio, que também estão ali doando o fluidos, né? E os provenientes da natureza, ou seja, o ambiente, ou seja, as plantas, os outros seres, e os outros corpos que estão naquele mesmo ambiente, eles também doam a sua carga, vamos colocar assim, e assim contribui para que forme o ectoplasma, né? E muitas vezes ele se torna visível em alguns fenômenos, não é sempre. Tá? Aquelas fotos que a gente vê do Peixotinho, por exemplo, né, que faz os efeitos físicos, vamos colocar assim, de alto grau, né, é totalmente visível, né, a doação. Você vê o ectoplasma saindo do médium, né, como fosse aquela nuvem, né, da foto, que a gente vê, mas nem sempre ele é visível, tá? Ele pode se tornar visível ou não. Então, no caso, por exemplo, essas pancadas, esses fenômenos físicos menores, eu posso estar doando, tá? Mas esse ectoplasma ele não precisa estar visível. Não é exatamente ele não fica totalmente no nível de onde você pode até tocar, tá? Porque o ectoplasma, por exemplo, que o Peixotinho doava, era possível tocar, né? Há alguns relatos que você pode tocar, é matéria mesmo, né? Então, por isso que a gente coloca aqui que pode se tornar ou não visível, nem sempre ele é visível. Pode falar. Pode falar, Anderson. Tá me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Tá. A questão do médium, da doação involuntária do médium, ela acontece, ele não está sabendo e tal. Mas ela pode ser cessada, ele pode trabalhar isso e bloquear essa doação?
Você diz ele parar de doar? Porque ele não está sabendo o que está acontecendo, ele não tem essa consciência, mas ele pode exercer um controle sobre essa emanação fluídica dele? O que que acontece? Você lembra que nós falamos da prece? Sim. O médium que tem essa educação mediúnica, que ele é educado, né? Ele sabe que tem que estar constantemente em prece. Então, não é que ele vai... pode ter aquela impressão que ele está passando e os objetos estão voando, assim, como em filmes, assim, nossa, eu não consigo, tem um monte de espírito aqui que está, entre aspas, me sugando a minha energia, né, e já que eu não tenho controle, sempre vai acontecer, tá? Então, quando Allan Kardec fala que é involuntário, é que ele não tem a consciência plena, por exemplo, ele não senta numa mesa como se eu fosse receber uma carta mediúnica, ele não precisa, nossa, agora eu vou me concentrar, né? Ele doa de forma involuntária. Então, basta, como a Kardec colocou no exemplo, basta ele estar presente naquele ambiente que ele já está doando. Acontece que aquele médium que tem um estudo e que ele tem um conhecimento e a prece, tá, ele consegue neutralizar. Aí a gente pode colocar, como você falou, um certo controle, tá? Um certo controle desses fenômenos, né? Então, por exemplo, ele não vai estar na casa dele, muitas vezes, sendo perturbado o tempo todo por pancadas, por batidas, por exemplo, né? Eu citei o médium, um médium Peixotinho, por exemplo. O Peixotinho tinha um horário de trabalho. Tem a casa espírita até hoje dele lá, né? Então, onde as pessoas trabalham, né? Então, ele ia lá, era para o trabalho dele, ele contava com esses médios assistentes ou médios de apoios, né? Diz a história, né? Que eram vários médios, inclusive, ou seja, a doação, ele era o médium principal, vamos colocar assim, que comandava o fenômeno mediúnico, mas aquela força, como a gente vê na foto, por exemplo, eram de muitos médios assistentes. Né? Então, assim, quando ele está, vamos supor, quando ele está na casa dele, né, um médium que está educado, que tem estudo, que conhece, né, ele consegue dominar mais um pouco, e tem o hábito da prece. Então, não vai, esses fenômenos, como diz o Allan Kardec, que tende a diminuir. Por isso que ele falou assim, ele escreveu nesses primeiros itens iniciais, ele escreveu assim, normalmente esses fenômenos acontecem e eles continuam de forma repetitiva, principalmente para aqueles que ainda não têm o conhecimento, né? Então, além de eu doar de forma involuntária, como se o fenômeno, como se os espíritos estivessem me controlando, porque eu não tenho nenhum conhecimento. Então, eu vou ficar com medo, eu vou ficar, né, não vou conseguir entender aquele fenômeno, e muitas vezes, caso seja um espírito leviano, aí que ele vai muitas vezes ficar rindo. Porque muitas vezes ele quer ir só o nosso objetivo, só te encher o saco. Entendeu? Ele quer te perturbar. Ele não está ligado, muitas vezes, a você, a uma inimizade do passado, a uma coisa mais, vamos supor assim, mais forte. Ele apenas se ligou, ele percebeu que você consegue fornecer para ele essa energia, entende? E aí ele como por ser, né, por ser leviano, ele quer só apenas brincar com você. Fanfarrão. O Allan Kardec nos coloca aqui. Oi? Fanfarrão. Isso, fanfarrão. Exatamente, ele quer brincar. Ele não quer, ele não é um obsessor, não é alguém que quer o seu mal. Ele quer brincar, né? Ele quer brincar, igual aquela pessoa que gosta de tirar sarro da cara do outro, né? E ele quer continuar fazendo isso. Ele percebeu, é o que ele consegue dominar, ele tem a vontade, bom, eu quero perturbar o Eris. Então eu vou perturbar. Mas eu não tenho nada contra você. Entendeu? Então, mas e quando a gente faz o evangelho, quando a gente faz a prece, a gente consegue neutralizar esses fenômenos. Né? Muitas vezes o Allan Kardec vai dizer, nos capítulos que nós vamos estudar ainda hoje,
nos capítulos, nos itens que nós vamos estudar ainda hoje, ele vai dizer a prece, né, ou seja, quando a gente chama os bons espíritos ao nosso socorro, né, eles conseguem muitas vezes evitar. Vamos supor que eles chegam lá e falam, a brincadeira acabou, para de ficar assustando aqui, entendeu? Acolhem, né, logicamente que eles acolhem, né, os espíritos bons, eles acolhem, e levam esse irmão para poder fazer uma coisa mais útil, vamos dizer assim, né? Entendi. Então, eles têm nesse sentido. Pode falar, Carlos, você estava com a mãozinha levantada? Não, na verdade, eu, eu ia fazer um comentário, só que você acabou comentando depois, mas não vou ficar me detendo muito nisso, Não, porque pode ficar à vontade, pode falar. eu penso mais que, assim, de tudo que a gente estuda e tudo, é mais pelo fato da gente entender, assim, que esse orar e vigiar, né, que a gente tanto escuta, né, e tanto faz, é aquilo que você acaba se blindando dessas más, é, desses maus não, né, desse tipo de espírito que fica só esperando uma oportunidade para estar brincando. O que fatalmente, se você tiver uma vida, vamos falar, mais leviana também, você vai estar atraindo esse tipo de espírito e esse tipo de influência até para você, né? Que é aquilo que eles falam que às vezes é uma ligação tão forte entre os dois que acaba entre você e os espíritos, né? Dessa linha, né? Vamos falar assim, que acaba você acaba sendo, fazendo parte desse grupo, né? Também. Até às vezes não é nem o teu interesse, mas é o interesse deles e acaba te influenciando tanto que você acaba fazendo coisas que você depois fala, poxa vida, por que será que eu fiz isso, né? Eu achei mais assim, porque realmente, Exatamente. né, é essa mais ou menos essa linha, assim, esse resumo que eu queria ia colocar só. Mas era só isso mesmo. Bom, Obrigada obrigado. pelo comentário, Carlos, mas é isso mesmo, né? Quando a gente faz oração, né? Ou seja, põe em cumprimento o vigiar e o orar, nós estamos o quê? Elevando o nosso padrão, o nome diz vibratório, onde a gente dá abertura a bons espíritos, né? Que venham ao nosso socorro, à nossa ajuda, ao nosso auxílio. Então, quando a gente tem essa prática, e todos os médiuns, aliás, todos nós, né? Muito mais aqueles médiuns, né, os médiuns que têm, vamos colocar assim, a sua faculdade mediúnica mais intensa, aí sim, né? Esse vigiar e orar tem que ser diário, o tempo todo, justamente porque os médiuns são aqueles irmãos, são aqueles espíritos encarnados que estão mais abertos, né? A essa comunicação entre os dois mundos. Então, eu tenho que vigiar e orar, né, como você falou, né, para poder, né, ter ao meu lado, ao meu auxílio, sempre bons espíritos. É uma das tarefas que a gente tem que cumprir. E você vê, né, até mesmo aqui o Allan Kardec já fala, a prece, né, como o principal meio, né, para a gente poder o quê? Acalmar esses sintomas quando eles se tornam, para algumas pessoas, um incômodo, né, um incômodo. E muitas vezes leva até a pessoa à loucura. Ele vai dizer agora nessa segunda parte da obra, né? Então, ele vai falar justamente porque essas manifestações espontâneas, lembrando, por que o Kardec fala espontâneas? Porque elas independem da vontade, ou seja, da consciência, muitas vezes da consciência do médium. Porque muitas vezes ele pode ser, inclusive, inconsciente, ele não está nem entendendo o que está acontecendo, né? Ou seja, ele está inconsciente enquanto ele está doando esse fluido vital, essa energia, né? E mesmo assim é involuntário, ou seja, é espontâneo, depende da vontade dele. E ele vai dizer que nem sempre se limita, né? Como falamos até a semana passada, em batidas, em barulhos. Muitas vezes essas perturbações
são maiores, onde nós vamos ter objetos que voam, objetos que são retirados de local, né? Nossa, eu tenho certeza que eu deixei a chave em cima da mesa. A chave aparece em outro local, ou seja, há um transporte de objetos, né? E muitas vezes a gente não vê, ou muitas vezes a gente vê, né, um objeto caindo no chão, voando, enfim, e isso pode ser, né, muito mais perturbador. Né? Então, Allan Kardec vai dizer que nem sempre, não para por aí os fenômenos físicos, né? Não é só em apenas em pancadas, em batidas, né? Para poder chamar a nossa atenção. Muitas vezes, esse fenômeno, ele se intensifica, né? Então, dependendo de como acontece, né? Pode ser que seja um efeito, um episódio só, e pode ser que esse episódio se repita muitas vezes, né? Trazendo até uma ideia, nossa, será que isso está acontecendo mesmo, né? Será que eu não estou louco? Chega até muitas vezes, como a Kardec nos coloca, até a gente duvidar, né, de que realmente aquilo está acontecendo, né? Mas cabe, né, cabe primeiro, né, a colocar, antes da gente colocar esse fenômeno como fosse uma ilusão, basta a gente verificar as causas, né? Exatamente como nós trabalhamos na semana passada. Então, o Kardec ele já inicia falando que a gente precisa ir buscar as causas, ou seja, será que não tem nenhuma causa realmente da matéria? Será que essa chave ela não caiu, não bateu um vento, não derrubou essa chave? Será que realmente não aconteceu nada antes de eu atribuir ao fenômeno, à causa espiritual? Mas muitas vezes a causa é realmente espiritual e cabe a nós, né? O Allan Kardec ele vai dizer, ele vai dizer, a gente não tem que se assustar no início, né? Senão a gente deixa que o espírito comande, né? Ele comande, seja ele, ainda mais se ele for um leviano, né? Ou um brincalhão, né? Então a gente tem que ver o fenômeno, que primeiro fui, investiguei todas as causas materiais possíveis, vi que não tinha janela próxima àquela chave que caiu, ou seja, não tinha nenhuma causa da matéria que pudesse fazer com que aquela chave mudasse de local ou ela caísse, né? Então, o Allan Kardec ele vai dizer, né, que a gente tem que, qual a primeira postura que a gente tem que ter? Primeiro, manter a calma, né, não se assustar, pelo menos tentar controlar o nosso medo, né, ele não escreve assim, mas dá a entender pelo texto, a gente tem que, né, se manter seguro e aí sim ir buscando as causas e tentar entender por que será que tem um espírito aqui que quer trocar a minha chave de local? Será que ele quer chamar a atenção? O que ele precisa, né? Como a gente falou, né, a gente não vai evocá-lo, né, quando a gente está no ambiente de casa, mas a gente pode novamente voltar àquela mesma questão, a prece, né? De qualquer maneira, é um espírito que está querendo se comunicar comigo, mas no meu lar não é o local, né, que, como Allan Kardec nos coloca, que é o local onde eu vou entrar em comunicação com ele. Essa comunicação deverá ser feita na casa espírita. E depois, o Allan Kardec diz que todas essas manifestações, seja de pancadas, ou até mesmo quando o objeto muda de local, fica voando, enfim, não importa qual é o tipo de fenômeno físico, elas não são tão raras assim e não são tão novas, ou seja, existe desde que mundo é mundo. Né? Ou seja, esses fenômenos eles não vieram com o advento de Allan Kardec e do Espiritismo. Elas sempre aconteceram, mesmo quando antes nós não tínhamos uma ciência espírita, ou seja, uma ciência que se debruçasse ao estudo realmente científico de todos esses fenômenos. Mas tanto que ele coloca, né, e Allan Kardec, ele recebeu, né, lembra que a gente conversou na semana passada, e estudamos, inclusive ele coloca isso em muitas passagens da própria Revista Espírita, em alguns artigos, alguns trechos, algumas cartas que ele recebia, e que ele achava super interessante pela história, de muitas histórias de efeitos físicos, de pessoas, né, que passaram
por alguns episódios, e ele achou interessante como objeto de estudo ele colocou dentro da Revista Espírita. E muitos desses ele faz até menção no capítulo que estamos estudando agora. Então, ele vai falar que é muito comum a gente ouvir histórias, né, sobre os efeitos físicos. E muitas vezes a gente coloca, né, é muito comum a gente até falar no meio espiritual, o fenômeno físico, eles praticamente não tem mais, eles se acalmaram, era só para chamar atenção, né, a gente remete às mesas girantes, né, do início da história, era só para chamar atenção, para que a gente, né, para que viesse o Allan Kardec, para chamar a atenção do Allan Kardec, para que viesse o espiritismo como um todo. Só que não é bem assim. Tá? A gente pode não ter mais o efeito físico ser um objeto de estudo, como nós falamos, da nossa prática dentro do centro espírita. Nós não temos laboratórios onde colocamos ali médios de efeitos físicos para poder fazer as mesas girarem, os objetos mudarem de local, os barulhos, enfim. Não é mais útil isso. Tá? Vamos colocar assim, o próprio espiritismo já nos coloca né, o método espírita já coloca que a gente pode desenvolver outros métodos de comunicação mediúnica, que são os efeitos inteligentes. Esses sim são mais fáceis de trabalhar, né, e são mais sérios, entre aspas, né? Mas isso não quer dizer que os espíritos não possam, em casa ou qualquer parte do mundo, se comunicar com a gente através dos efeitos físicos, seja na nossa casa, no trabalho, ou na casa espírita, enfim, não importa, eles acontecem, e como diz o Allan Kardec ali, eles não são tão raros assim, né? Acontece que até mesmo, né, até mesmo em nossos estudos espíritas, quando a gente passa, né, até em cursos, né, a gente passa, a gente comenta sobre os efeitos físicos, mas a gente não se debruça, pelo menos no Brasil, né, muitos estudos, de fato, né, sobre os efeitos físicos, justamente porque o movimento espírita se formatou, pelo menos aqui no Brasil, de uma outra maneira. Mas isso não quer dizer que esse fenômeno, enquanto prática do fenômeno, ele não aconteça. Não, ele não acontece. Segundo Allan Kardec, acontece. E muitas vezes, para a gente não ter um material de estudo ou ter escritos sobre isso, justamente por ser fenômenos que impressionam a gente, né, tanto chamando atenção quanto muitas vezes nos colocando medo, ainda muitas pessoas, tá, elas ficam assombradas, né, elas acham que isso é coisa do diabo, do maravilhoso, elas não conseguem ainda, mesmo após o espiritismo ter nascido, né, elas não conseguem compreender, muitas vezes por não ter acesso, por nunca ter escutado falar sobre Allan Kardec, ter estudado as obras de Allan Kardec, né, então elas não conseguem, né, elas ainda ficam muito impressionadas, mesmo acontecendo hoje, né, mesmo acontecendo hoje, elas colocam na conta, né, de um diabo, de um demônio, de algo, né, que esteja no poder, né, sobre-humano, voltado ao mal. Porque se algo que me dá medo, só pode ser o quê? Na cabeça delas, de uma forma, né, né, se você for seguir a lógica de quem pensa assim, bom, se é o mal, só pode vir de uma causa má também. Né? Então, essa causa, vou botar o diabo, enfim, como o nome que eu quiser colocar. Então, muitas vezes, a gente tem esse medo, vamos buscar outros recursos que muitas vezes o Allan Kardec vai falar, não vai ser eficaz, porque não vai afastar aquele espírito, ainda mais se ele perceber que ele está com medo, e se ele gostar disso, né, vamos colocar assim, entre aspas, ele for sádico, né, o Allan Kardec ele não coloca essa palavra, mas a gente pode colocar aqui para entender, né, se ele gostar né, de fazer aquela pancada, ou de transportar os objetos, muitas vezes de quebrar vidros, né, ele coloca ali como exemplo de quebrar uma janela,
né, de provocar danos, se ele perceber que ele consegue se utilizar disso e ele ter o prazer de causar o medo em nós, ele vai continuar. E muitas vezes não né, chamando ele de demônio, pedindo para o demônio sair dali, ele vai ficar rindo mesmo, né, como nas próprias palavras do Allan Kardec. Como ele, né, e ele fala, né, e se trata de um fenômeno tão simples, né, como a gente colocou, os fenômenos, as manifestações inteligentes, elas são muito mais complexas de estudo e de aplicação, né, e de execução, melhor dizendo. Agora, ele coloca muitas vezes, né, as causas mais simples, né, a gente, justamente porque a gente ignora as causas, elas se tornam até mais difíceis, né, muitas vezes até de controle. Pode falar, Neide. Pode falar, Neide. Só abre o microfone. Quando se vê os padres exorcizando, né, as pessoas que eles acham que é o demônio que está ali, e aí apresenta uma cruz e sai para lá e deixa a pessoa em paz, né? Como se isso Exorcismo, resolvesse o problema e não a única prece pudesse melhorar, né? Exatamente. Exatamente. Então, quando a gente, o Allan Kardec usa desde o do Evangelho, né, termos como cruz e um talismã, né, tanto que ele fala, né, o poder oculto desses, se há algum poder oculto nesses objetos, né, seja o objeto que for, né, perante a equipe, aliás, perante os espíritos, não. A não ser, ele coloca algumas ressalvas, isso desde a primeira obra, a não ser que esse espírito também acredite nisso. Ah, se eu ver uma cruz, eu vou sair correndo, né? A não ser que ele seja tão ignorante, ele coloca essa ressalva, né? Ele seja tão ignorante que ele também, né? Ele também ele não está muito Ele acredita nisso, né? Exatamente. Ele acredita. Tá, pessoal, ignorante aqui, o termo que eu estou usando não estou faltando com respeito às outras crenças. Ignorante no sentido como Allan Kardec colocou ali, de ignorar as causas do mundo espiritual, de como eles se manifestam. Então, se aquele que está querendo se proteger, ele também ignora as causas aqui, né? E aquele espírito, ele ainda está preso a esses dogmas, né? A todo aquilo que eu apresentar para ele, e ele for ver, né? Se ele for, né? Em algumas exceções, na maioria das vezes, não cai nessa, né? Segundo Allan Kardec. Eles têm medo também, né? Eles têm medo, então, muitas vezes, se eu colocar algum objeto que ele tem medo, fazer alguma oferenda, enfim, né? O nome que ele quiser dar. Muitos espíritos, eles acreditam no poder oculto daquilo que está acontecendo. Agora, muitos outros não. Muitos outros não. Não é porque ele não é porque nós estamos desencarnados, não é porque os espíritos que se encontram desencarnados, melhor dizendo, eles não são tão elevados de forma moral que eles não possuem instrução, que eles não têm inteligência, que eles não conseguem entender o que está acontecendo, né? Então, eles não se afastam mesmo. Então, muitas vezes, eles não se afastam. Forma que eles estão lá da mesma forma que viveram aqui, né? Exatamente. Né? E muitas vezes aprende, né? Eles aprendem lá também, né? Lembrando que os espíritos, né, não, agora, né, falando para o outro extremo, né, os espíritos ainda ligados ao mal, ainda não aprenderam, almas, né, nós temos almas de muita elevação intelectual, ou seja, de técnicas, que eles também têm estudos no mundo espiritual, né? A gente pode quem revela isso para nós, né, autores como André Luiz, Emmanuel, Filomeno, eles falam, né, que o mal também tem um estudo lá. Assim como nós estamos estudando aqui, né, só que ainda bem que é para o bem, eles também estudam técnicas de domínio, técnicas, né, isso é mais ligado a processos obsessivos, assim, mas eles estudam. Eles estudam, tem várias histórias, né, que nos colocam, eles estudam lá também. Então, não é porque eu não tenho, não é porque eu não sou elevado que eu não tenho uma inteligência,
que eu não consiga entender ali o que está acontecendo. Então, muitas vezes, eles não vão se afastar mesmo quando a gente coloca algum objeto, ou se a gente começar a gritar com eles pelo nosso medo, né? Pelo contrário, vai só alimentar a vontade deles. Por isso que muitas vezes, como diz o André Luiz, não, muitas vezes, como diz o Allan Kardec aqui, eles vão, às vezes, continuar, eles vão gostar disso. Quanto mais, sabe igual a criança faz birra? Quanto mais a gente alimenta, mais ele vai fazer. Né? Então, tem esse perigo. E o Allan Kardec falou, então, como é que qual o primeiro passo, além da prece, para a gente conseguir inverter esse jogo e conseguir dominar esse controle, né? Apesar do fenômeno ser espontâneo, como eu consigo controlar isso? Primeiro, vou ter que perder esse medo de espírito. Eu vou ter que perder esse medo de espírito e entender que esse espírito é apenas um irmão, é apenas alguém que aqui esteve, que ele só está sem o seu corpo físico, e que, né, e que eu vou começar a entender, ou seja, eu vou começar a entender o que é esse mundo espiritual, ou essa vida espírita, tá? Então, ou seja, o que o Allan Kardec está falando aqui para nós é nos convidando para o estudo, né? Porque se eu não entender, né, se eu não entender além da prática evangélica, né, além da prática do bem e da prece, do evangelho no lar, eu preciso estudar, né? Ou seja, eu preciso ser mais inteligente do que ele. Eu preciso tentar, né, virar esse jogo, como a gente disse, né? E virar esse jogo, pessoal, não é afastar, né? Ou seja, justamente atender a ele, né? Por isso que eu falei, vamos ser um melhor anfitrião possível, né? Imagina que a gente tem um hóspede que a gente não gosta muito, mas tivemos que receber esse hóspede e eu preciso dar o melhor, né? Não é um amigo, não é aquela pessoa que eu mais queria na minha casa, por exemplo, mas eu vou, né, tentar oferecer este melhor. Então, eu vou fazer a prece para que ele, entre aspas, vá embora, ou encontre o caminho dele, que ele também possa ser, né, ele possa ser tocado pelas palavras da prece, né? Eu vou estudar sobre este mundo, ou seja, eu vou estudar sobre esse meu hóspede, né? Para depois, né? Ou seja, não é virar o jogo no sentido de ele é meu inimigo, ou ele, né? Ou ele que se dane, por exemplo, né? Entre aspas, e que eu só quero que ele saia da minha casa, que vá, entre aspas, assombrar o vizinho, né? A mim, não. Né? Ou seja, então eu preciso evangelizá-lo também, muitas vezes com a prece, com o evangelho, de forma repetida, né? De forma repetida. Lembra que semana passada a gente comentou assim, nossa, eu preciso até estudar este capítulo de fenômenos físicos, seguir essas ideias que o Allan Kardec e a equipe espiritual nos coloca, até para um atendimento fraterno. Lembra quando a gente comentou, vamos supor que chegue na nossa casa espírita uma pessoa, um irmão para fazer um atendimento fraterno, e ele fala que está o tempo todo sob os efeitos desses fenômenos físicos, né? É lógico que ele não vai saber falar com essas palavras técnicas, mas ele vai falar, olha, na minha casa as coisas somem, na minha casa eu escuto barulho, é janela que bate, é porta que bate, é pancada na mesa, ou seja, a gente vai, não é sempre, tá? Mas muitas vezes alguém vem para a casa espírita como último recurso, o que eu faço, né? Normalmente ele vem com essa ideia, como a Neide colocou, né, que outros irmãos praticam. Vamos dar uma fórmula, olha, segue esse passo a passo aqui, e você vai, entre aspas, expulsar esse irmão, né? Não é assim. Então, assim, a gente, num atendimento fraterno, a gente vai acolher esse irmão primeiro que está dando a queixa, que está se relatando, né? E vamos ensinar para ele o quê? O evangelho. Né? E vamos colocar assim, como fosse um remédio mesmo, né? Olha, faça prece diariamente, afinal, muitas vezes os fenômenos acontecem diariamente, tanto que está causando nele essa perturbação. E então a gente fala, olha, faz a prece, faz a prece. Muitos desses, não é sempre, muitas pessoas voltam na casa espírita e elas relatam para nós, né, em outro atendimento, né, fraterno, que as coisas acalmaram, só pelo evangelho, mesmo não tendo estudo. E muitas vezes essas perturbações, entre aspas, até
levaram ela para a casa espírita e ela continuou a frequentar, né? Então, aí esse é o segundo passo, né? Que é tentar entender e conhecer essa vida do espírito, que vem através dos estudos, né, que a casa espírita oferece, as palestras e outros meios. Então, muitas vezes, não como a gente pode ver, né, não é tão raro assim, como a Allan Kardec nos coloca, e a gente tem que estar preparado, né, por isso que a gente tem que estudar também como que acontecem esses efeitos físicos, né, como que eu vou amparar esse irmão que chega na casa e que não tem preparo nenhum, ele está perturbado, ele está com medo, né, então e ele vem com essa ideia mesmo, ó, me dá um jeito de como eu faço isso. Muitas vezes ele fala, eu posso ir para uma mesa mediúnica, né? Ele não entende que as mesas mediúnicas elas são fechadas, enfim. Muitas vezes chega na casa espírita, aí realmente ele não tem obrigação de saber, e cabe a gente instruir e ao mesmo tempo dar esse consolo, esse conforto para ele, né? E não tem jeito, né? É a prece, né? Ou como o Carlos colocou ali no Vigiar e Orar. Não tem outro recurso além do estudo, né? Aqui, pessoal, eu coloquei aqui na própria revista espírita, infelizmente, aqui nós já temos pouco tempo, né, para estudar os capítulos, mas para quem quiser aprofundar, lembra que eu falei que o Allan Kardec recebia cartas, ele teve contato com alguns casos, né, até interessantes e diferentes sobre os efeitos físicos, ele relatou, tá? Depois esses slides, como sempre, eu vou colocar lá no grupo, onde vocês vão ter acesso a essas referências, tá? São tudo que ele recebeu ou de cartas ou que ele mesmo viu de efeitos físicos, tá? De pessoas, na maioria delas, todo mundo começou com medo, né? E foram casos que realmente que deixou as pessoas abalou muito alguns casos, né? Então ele relata na própria revista espírita, né? São casos grandes que ele nem conseguiu colocar na obra, então ele reservou na própria revista espírita. Né? Como a gente está colocando aqui, né? Muitas vezes, né? São casos que não acontecem só uma vez, acontece hoje, acontece amanhã, acontece depois, e a pessoa não aguenta, né? Ou seja, o encarnado que está ali sob o efeito que está doando fluido, né, de forma, ele não está sabendo o que está acontecendo muitas vezes, e isso torna, né, muito perturbador, né, porque, como ele colocou aqui, né, não é só uma pancada, tem alguns casos onde os objetos se quebram, vidros se estilhaça, roupas né, que desaparecem, ou, né, enfim, a pessoa fica realmente parece que ela se sente numa casa mal assombrada, né? A expressão que a Kardec usa. Então, ela fica totalmente, ela muitas vezes isso leva à loucura, à perturbação. Caso, né? Logicamente, caso ela tenha já essa tendência, né? A ter algumas perturbações psicológicas. E muitas vezes agravam, né? Aqueles que já têm essa perturbação psicológica, psiquiátrica, muitas vezes esses fenômenos já agravam, né? E então, assim, e essas pessoas, né? O Allan Kardec ele vai dizer, a gente tem a impressão, né? Como a gente estava conversando, a gente tem a impressão que esses fenômenos raramente acontecem ou não acontecem. Ele vai falar assim, não é assim, tá? Não é assim, é que as pessoas não contam. Né, as pessoas não chegam, olha, na minha casa está acontecendo isso, né? Não é comum a gente relatar isso porque a gente tem medo de se passar por louco, ou, né, o que vão pensar de mim se eu contar que na minha casa está acontecendo isso, né, porque as portas se abrem, né, as janelas se quebram, a chave se perde, eu perco a minha chave o tempo todo, as pessoas vão chegar e falar assim, olha, não é melhor você procurar um médico, né? Ou seja, as pessoas vão nos taxar de loucos, né? Então, muitas vezes, o Allan Kardec coloca, né? Essas vítimas, né? Ele coloca, elas não contam porque elas têm, já passam medo, né? Eu já tenho medo do fenômeno que está acontecendo, por exemplo, em casa. E ainda vou ter mais o medo né, do que as outras pessoas
elas não vão entender o que eu estou passando, afinal elas não passam pelo mesmo, ou pelo menos eu imagino que, né, eu tenho a impressão que só eu que estou passando por isso no momento, elas não vão entender, né, o que será, né, então, é por isso, né, o Allan Kardec falou muitas vezes, agrava alguns casos de pessoas que já estão em perturbação, né, mental, psicológica, aqui ele escreveu loucura, né, mas para os nossos termos, né, de politicamente correto, vamos colocar assim, pessoas enfermas, irmãos enfermos de forma emocional, né, que são sensíveis, e muitos deles, né, quase todos, né, que aí é um outro tema de estudo, assim, até muito mais profundo. Quase todas as pessoas que têm uma enfermidade emocional, que se encontram sob efeitos de remédios em hospitais psiquiátricos, quase todos eles já são sensíveis de forma mediúnica, eles conseguem captar, só que eles não têm esse controle, justamente porque eles são pessoas muitas vezes doentes, por N causas que a gente não vai comentar aqui, porque não é o nosso objeto de estudo, tá? Mas eles são sensíveis e justamente também sobre os efeitos físicos aqui, eles também são alvos desses efeitos físicos, bom? Como o Allan Kardec colocou muitas vezes num caso de obsessão, que é um pouquinho mais grave, né, essa influência espiritual, um pouquinho mais grave, no caso que não vai ser qualquer espírito que vai me causar essas perturbações, só porque quer rir da minha cara, ou porque quer brincar comigo. Já é um espírito que sabe muito bem quem eu sou e que está ligado a mim por N motivos também. Depois nós vamos estudar ao longo do nosso estudo do Livro dos Médiuns, nós vamos estudar a obsessão, tá? Então, só para a gente não se alongar muito aqui, e também ele colocou a possessão. Eu grifei ali a possessão, pessoal, porque no livro dos Médiuns e no Evangelho segundo o Espiritismo, e no livro dos Espíritos e no livro dos Médiuns, essa palavra, né, a possessão, ela estava até indicada como se fosse ligada ao processo obsessivo, né? Então, o Allan Kardec, ele ainda não estava entendendo esse fenômeno. Essa palavra, né, ela só vai mudar ela só vai ficar mais clara ao Allan Kardec, né, justamente porque é uma palavra que quando a gente escuta sempre se liga ao mal, possessão, nossa, estou possuída, né, então o Allan Kardec até então, ele tinha essa ideia negativa também, exatamente essa ideia que nós estamos pensando, e ele só vai mudar este conceito só na Gênesis, ou seja, só no 5º livro das Obras Básicas, onde ele muda totalmente o conceito. Tá? Ele muda totalmente o conceito que nas Obras Básicas, né, na Gênesis, ele vai dizer que a possessão é um processo de emancipação da alma, a gente pode colocar assim, onde a alma do médium se afasta de forma, lógico, né, ela está ligada, o médium não está desencarnado. Então, há uma emancipação, o perispírito, né, ou seja, a alma se afasta e dando lugar ao outro espírito que possui o corpo. Ele até fala lá na Gênesis, assim como a gente possui uma casa de aluguel, né, como a gente adentrasse numa casa que não é nossa, ou seja, nós estamos alugando essa casa, essa própria analogia que o Allan Kardec nos coloca, e eu me utilizo do corpo daquele médium, lógico que por um instante muito pequeno, né? Ou seja, é igual no filme, que a gente normalmente vê, e esse fenômeno, ele foi colocado como, existe esse tipo de fenômeno, né? Só que a alma do médium, ele se emancipa, e o espírito fala, ele possui o corpo, né? Então, por isso a palavra possessão. Ele faz uso do corpo, assim como a gente faz uso de uma casa alugada. Não é um fenômeno que acontece o tempo todo, é colocado como raro, e nem sempre, tá? Na maioria das vezes, o espírito que está possuindo aquele corpo não quer dizer de forma negativa. Não estou me referindo a um espírito de baixa evolução, ou leviano, ou obsessor,
tá? Então, mas isso é um conceito que nós sabemos hoje, né? Mas o Allan Kardec, até então, até escrever o livro, o livro dos médiuns, que é a segunda obra, ele não sabia. Então, por isso que aqui ele colocou de forma negativa, tá? Então, por isso que aqui ele coloca a obsessão quase que ligada ali, ligando a possessão, na verdade, a um efeito de perturbação. Essa mudança de conceito, essa mudança de chave, só acontece anos depois com a Gênese, tá bom? Mas, como ele utilizou a palavra possessão aqui na obra, né, e como nós estamos estudando a obra, como a gente sempre fala, a gente não pode reescrever e não mudar a obra, temos que ser fiéis, tá? Mas eu só grifei aqui só para a gente lembrar que nem sempre, tá? A palavra possessão aqui tem a ideia de perturbação, ainda de forma negativa. Aquele espírito que ainda está ligado ao mal, que fica quase, que fica totalmente ligada e comandando toda a mente daquela vítima, né? Entre aspas, vítima, né? Então, ele tá ainda ligado, a possessão aqui, nós estamos ainda está ligado a uma conotação do mal. Algum comentário, pessoal? Dúvidas? Ninguém? Depois, né, o Allan Kardec, né, ele coloca, né, muitas vezes esses espíritos, eles não são, como ele colocou, muitas vezes eles não estão ligados a mim, porque eles querem obsediar, eles sabem muito bem, né, quem eu sou, e tem algum motivo maior. Mas, muitas vezes, eles são maus mesmo, né? Você lembra que eu falei que alguns são, né, o Allan Kardec não utilizou essa palavra, mas dá a entender como se eles fossem sádicos, né? Justamente por aqui, eles são maus, só por maldade. Eu quero brincar, né? Então eu vou lá, eu vou fazer todos os tipos de fenômenos que eu puder, que eu conseguir, né? Justamente porque o meu único objetivo, além de chamar atenção, é também provocar o mal, ou seja, eu quero perturbar aquele irmão que está doente, aquele irmão que está demonstrando medo, que não entende, né, e que fica brigando comigo, normalmente a gente xinga, né, ou a gente fica com medo, fica tentando se defender, o espírito, enquanto a gente está fazendo todo, entre aspas, aquele show, o espírito, ele está rindo, né, e pode chamar de diabo, pode chamar de tudo, é aí que ele se diverte mais ainda, tá? Ele se sente até mais, né, vamos colocar assim, né, ele se sente até, isso lhe dá prazer, né? Então, ainda são espíritos que são ligados ao mal. Isso, né, como a Neide comentou, né, os espíritos são apenas aqueles irmãos que exatamente como aqui estavam na matéria. Desencarnado, a gente não vai, né? A evolução não vai dar saltos, né? A gente vamos com a nossa a moral, ela carrega com a gente. Quantos irmãos encarnados aqui fazem as coisas, muitas vezes, só porque quer fazer maldade? Né? Porque eu quero colocar medo, porque eu quero fazer isso, é a mesma coisa. Eles apenas se encontram agora no mundo espiritual e querem continuar a mesma prática que faziam enquanto encarnados, né? E os espíritos superiores, salvo exceções, né? Eles, apesar de muitas vezes, em alguns casos, se utilizarem de efeitos físicos, né? Como foi aquele familiar espiritual do Allan Kardec, né? Lógico, né? Ele não fez essa maldade, essa travessura, né? Mas o que ele fez? Ele provocava as pancadas para chamar a atenção, né? Para chamar a atenção do Allan Kardec. Então, Allan Kardec ouvia as pancadas e não estava entendendo o que estava acontecendo. Então, essas pancadas, algum barulho que só vai servir para chamar a atenção, mas não para me colocar medo, em algumas vezes os espíritos superiores se utilizam, mas eles não vão ficar fazendo isso o tempo todo ou com a intenção de me colocar medo. Afinal, eles são superiores, não estão mais ligados a essas paixões menores, né? A esses sentimentos ligados ao mal. Então, eles já ultrapassaram, eles já se libertaram. Então, se eles fizerem,
não vai ser para tirar a paz de ninguém, não vai ser para provocar perturbação psicológica em ninguém, né? Vai ser apenas para chamar a atenção. E esses que, né, como Allan Kardec ele coloca, né, e esses que ficam provocando, né, aqui, aqui nós não estamos mais falando de obsessores, né, mas aqueles que fazem porque gostam de fazer o mal, o Allan Kardec colocou, eles são mais levianos do que maus mesmo, né, eles querem brincar e, como disse, né, aquilo lhe dá prazer. Então, eles vão continuar, o objetivo é assustar mesmo, eles vão fazer de tudo para poder fazer, né, ao provocar aquele fenômeno e ver como a gente vai reagir, né? E eles ficam rindo, algumas vezes por vingança, né? Às vezes eles querem se vingar da gente, é um espírito que está ligado a nós, e essa perturbação que a gente fica, o medo que ele te demonstra, para ele é uma vingança, né? Para ele, essa vingança. Outros, né? Outros, né, em resumo, outros numa situação que são de espíritos mais superiores, eles vêm nos trazer alguma coisa útil, né? Você lembra que o amigo do Allan Kardec, que era um espírito já de uma certa elevação, ele queria se comunicar de forma útil com o Allan Kardec, mas primeiro ele precisava chamar atenção, né? Tanto que depois ele não se comunicou, né? Ele não se comunicou ainda com as pancadas, né? Ele se comunicou através do médium escrevente, do médium de psicografia, amigo do Allan Kardec, né? Mas o primeiro momento no primeiro momento ele queria chamar a atenção. Gustavo, nós temos uma pergunta no chat? Acho que eu não vou conseguir abrir aqui, mas só... Desculpa, sou eu, Oi, Ana Angélica, Carolina, tudo tudo bom? bem? Tudo Então, bem. referente ao slide anterior, é que eu não queria interromper, eu fiquei na dúvida, será que eu pergunto ou não? E depois eu Não, fiquei tem que na falar, dúvida, acho que é melhor claro. perguntar. Uhum. Eu falei, eu tenho que lembrar também os lá do ESD, né? Mas tinha a obsessão simples, os tipos de obsessão, né? A obsessão simples, a fascinação e a subjugação. A possessão que foi comentada no slide anterior, ela é diferente da subjugação? É porque até o livro 12, aliás, até a Gênese, deixa eu voltar aqui, até a Gênese, tá? Ela era usada como sinônimo, vamos colocar assim, mais próxima a obsessão que nós temos a simples, né, a fascinação, então ela é mais próxima àquela outra, que nos controla Subjugação. 100%, daqui é a subjugação. Ah, Exatamente. então tá. Então, É o que eles eu usavam como imaginei aqui. sinônimo. É que isso E é mais pode dizer recente, assim. né? Tá? Eu entendi que você falou que foi evoluindo, né? E hoje em dia o estudo mais recente que eu vi foi esse. Aí eu só queria saber se a possessão ainda é diferente ou Pelas foi obras básicas, substituída, né? elas são diferentes. Pelas obras básicas, elas são diferentes. Então, tanto Ah, que tá. ele depois, lá na Gênese, que é o último livro, ele fala, a obsessão realmente se divide basicamente nesses 3 itens. Agora, a possessão, apesar do nome ser meio feinho, né? Do nome ainda, ele fala assim, quando a gente pensa em possessão, até de uma forma histórica, a gente sempre vai se ligar ao mal, né? Ouvimos essa palavra, a gente se liga ao mal, mas não vamos mais utilizar. É por isso que ele faz a analogia daquele que está na posse do bem, daquele que está na posse da casa, mesmo não sendo dono da casa. Né? Não é uma relação de dominador-dominado, não é? Não é. É só de empréstimo, vamos colocar assim. É de Uhum. empréstimo, né? Tá. Então, eu médium, né, que consigo ter esse efeito, né? Ou seja, é um tipo de emancipação da alma, tanto que é todo na obra da Gênesis é colocado para nós, né? O espírito, o espírito do próprio médium que está encarnado, né? Ele se afasta do corpo, emprestando, né, ou dando lugar àquele espírito comunicante. Então, é um tipo de fenômeno, da própria emancipação da alma e de comunicação mediúnica.
Só que, como ele coloca, é raro, né? É raro. Até porque nós já sabemos que para que o médium possa se comunicar com aquele espírito que quer, né, com o espírito comunicante, eu não preciso me afastar do meu corpo, né? Há uma ligação de perispírito com o perispírito. Então, eu não preciso ter, de forma necessária, essa possessão, ou seja, esse empréstimo. Mas isso não quer dizer que aconteça. Tanto que isso tanto impressionou Allan Kardec, quando ele foi evoluindo os estudos, que na própria, sempre quando vinha uma obra, né, nova, né, então veio o Livro dos Médiuns, veio o Evangelho, né, enfim, ele colocando entre uma obra e outra, ele ia alimentando com artigos, né, que ficaram dentro da própria Revista Espírita hoje. Então, ele pede desculpas quando o Allan Kardec coloca, ele sabe que vai trocar o termo, né, da possessão, aliás, trocar o termo não, trocar o conceito, né, ele pede desculpa, né, ao leitor, ao adepto que ele já tinha vários adeptos espíritas, ele fala, olha, mudamos o conceito, ou seja, a ciência evoluiu, mudamos o conceito, agora a possessão vamos entender assim, diferentemente do processo obsessivo, diferentemente da obsessão, que aí sim se divide nesses 3 itens, né, que é a simples, a fascinação e a subjugação. Né? Então, então ele consegue diferenciar melhor, mas isso só na última obra, só no final, né, praticamente. E interessante que ele coloca em uma nota na própria Revista Espírita, falando, ó, vamos mudar. E isso próximo de quando ele estava divulgando a Gênese, quando viria a Gênese, né, a primeira edição. Obrigada. Imagina, né? É por isso que quando hoje a gente estuda no ED, estuda na Casa Espírita, a gente não fala possessão, né? Os livros, eles são formatados, as apostilas, vamos estudar os temas chaves, né? É o processo obsessivo, obsessão. Obsessão simples é isso, a obsessão de fascinação é isso, e assim por diante, né? A gente não utiliza o termo possessão, mas como o Allan Kardec colocou aqui, e, né, a gente não pode arrancar do texto, né? Afinal, nós estamos falando do Allan Kardec antes da Gênese, aqui, né? Então nós temos que ser fiéis ao texto, né? Só que fazendo esse parênteses, né? Afinal, nós já, né, já passou séculos e a gente sabe que esse conceito mudou. Mas como o nosso objetivo aqui é estudar obra por obra, né? A gente tem que ser fiéis, inclusive, às palavras que o Allan Kardec utilizou. Tá certo? Mas isso, quando a gente for estudar a Gênese, a gente vai ter lá um capítulo só sobre possessão. Aliás, um item, né, sobre possessão, justamente quando ele vai falar sobre os efeitos mediúnicos, quando ele vai falar sobre a emancipação da alma, né, que são temas que estão ligados, né, ele volta a falar sobre a possessão, que é quando ele realmente muda este conceito, tá certo? Bom, vamos ver onde a gente estava, né? Aqui, assim, né? Que alguns espíritos, né? Como a gente já estava falando do amigo do Allan Kardec como exemplo de novo, que alguns espíritos, eles querem chamar a atenção, eles não são maus, eles não querem brincar com a gente ou causar alguma perturbação, mas eles querem chamar a atenção, né? Como o Allan Kardec colocou, alguns pedem preces, né? Então, por isso, quando a gente está fazendo o evangelho, por mais que a gente não saiba exatamente o que aqueles espíritos, provocando efeito físico ou não, estão ali junto com a gente, né, conosco, alguns, é lógico, que estão ali intuindo, que estão participando do nosso evangelho, seja o nosso espírito protetor, ou o anjo da guarda, a nossa família espiritual, que sempre nos acompanha, mas muitos ali estão precisando, eles querem ouvir o evangelho também, eles estão precisando daquela prece, aqui no mesmo caso. Então, eles estão em perturbação no sentido, o que está acontecendo? Me ajuda, né? Só que é lógico, né, que a gente não vai fazer isso de forma direta, nós não podemos, né, a gente não pode se comunicar
com eles de forma direta dentro da casa, né? Seja no nosso lar, aliás, seja durante o evangelho no lar ou qualquer outro momento dentro né, do lar da casa. Isso é feito para ser feito por pessoas que têm estudo e já têm essa capacidade, né? Que já são médios, já são específicos e voltados para essa prática. Né, que há uma seleção, enfim, há um estudo de pessoas que passaram por cursos, como nós estamos passando, né, e que realmente estão aptas, né, melhor dizendo, para poder se comunicar com esses espíritos, né. Então, por isso que muitas vezes, né, como eu falei na semana passada, quando a gente está fazendo o evangelho, a gente fala em voz alta, a gente pode, né, dá até o endereço físico do nosso lar, ou de qualquer outra casa espírita que a gente quiser. Né, olha, que a gente saiba que tem um trabalho mediúnico efetivo, tá? Então, assim, olha, que vá até o centro, que fica na rua tal, porque muitas vezes, né, a gente fala assim, mas o espírito, ele não vai pelo pensamento, né? Se ele pensar, quero ir para o nosso lar, pronto, ele já está ali no centro. Sim, ele pode, mas nem todos têm esse conhecimento, esse domínio fluídico, eles não têm esse domínio do pensamento, melhor dizendo. Então, eles não vão conseguir. Então, muitas vezes, eles vão a pé mesmo. Muitas vezes, eles vão, né, ou são levados, muitas vezes, sem perceber. Então, quem faz parte de mesa mediúnica sabe disso, né? Há uma equipe que o leva, mas basta a gente, né, quando a gente cola a nossa parte, que é ali que está sofrendo aquele fenômeno, ajudar nesse sentido. Olha, vai em tal endereço, que ali tem pessoas, tem irmãos que te ajudam. Né, então, sempre estão sem nomear, né, a gente não sabe quem ele realmente é, né, ele não falou o nome dele, enfim, mas a gente pode falar, olha, se aqui estiver um irmão, ou este irmão, que possivelmente está tentando se comunicar comigo, né, seja através de pancada, né, a gente até fala, olha, eu sei que tem alguém aqui, você irmão, que está aqui, né, por favor, que seja, né, vá até o centro, tal, né, dá o endereço e ele vai, né, muitas vezes eles vão mesmo, né, eles vão mesmo, tanto que muitas vezes eles chegam ali na mesa mediúnica, eles falam, não, mas me deram o endereço daqui, ou não sei quem me trouxe, parei aqui, né, então, para ver o quanto eles não são maus, tá? Eles não querem fazer, eles não sabem quem nós somos, eles perceberam que a gente, de forma involuntária, também consegue fazer com que ele provoque aquele fenômeno físico, e ele está muitas vezes em perturbação, né? E o objetivo dele não é causar como os levianos fazem, ou os maus causar realmente essa perturbação. Aqui é o contrário, né? Eles precisam de ajuda. Também o Allan Kardec coloca que isso é útil também. Tá? Então, muitas vezes, não é aquele que sempre quer ajudar, né? O amigo do Allan Kardec, por ter grande evolução, ele falou para o Allan Kardec que estava ali em auxílio, estava ajudando o Allan Kardec. Né? Aqui não, aqui eles querem a nossa ajuda. Aí inverte, né? É o contrário. Eles querem a nossa ajuda, tá? Eles querem a nossa ajuda, mas a gente tem que, né, entender como é que eu posso ajudar esse irmão, né? Até pouco tempo, né? Até pouco tempo mesmo, né? Porque quando a gente está pensando em centro espírita, em movimento espírita, né? Muitas pessoas, era muito comum fazer a comunicação, né? Fazia o evangelho, fazia uma prece, né? Ou com o nome do evangelho, né? E depois, na casa mesmo, se fazia grupos mediúnicos. E muitos espíritas que foram importantes para o nosso, né, que foram importantes para o nosso movimento espírita, que são autores de livros, como Herculano Pires, por exemplo, ele tinha um grupo espírita, um grupo mediúnico de casa. Né, ele tinha, né, onde inclusive até a filha dele, né, que era criança, e participava. Então, não estava muito, apesar de termos essa orientação desde sempre do Allan Kardec, e isso não foi, né, o movimento espírita, a formatação de centro que nós temos hoje, ela foi se construindo. Né, ela foi se construindo. Então, antigamente, né, tanto que logicamente, deve ter gente que ainda tem essa prática, né,
mas não é o que a gente segue pela FEB, né, pela FEP, porque a gente, né, porque hoje, né, os estudos avançados, a gente percebe que isso é perigoso, né, quando nós estamos em casa, podem todos serem médios, mas a casa não é o local específico, né, afinal, o Allan Kardec mesmo, né, coloca isso, né, desde quando ele fundou a Sociedade de Paris, né, ele coloca isso, que os grupos mediúnicos, eles precisam ser privativos, então não é à toa, mas mesmo assim, até esses grandes mestres, como eu coloquei o Herculano Pires, se a gente for estudar a vida e obra dele, a gente vai ver que ele tinha um grupo mediúnico na casa dele, né? Então, eles, né, a gente podia, né, se comunicar, né? Muitas vezes eles se comunicavam com esses espíritos que ali estavam. Né, Neide? Muitas famílias, realmente, eu tinha esse hábito. Tá? Essa é uma questão histórica, né? Então, só que a gente foi evoluindo, a gente foi entendendo, né? Que não se pode fazer isso, porque a gente abre espaços até para esses espíritos que podem estar ali, que não são tão bonzinhos, ou que não querem somente um socorro, uma ajuda, né? Então, qual é o correto mesmo? É seguir aquilo que o Allan Kardec colocou. Não, vamos fazer isso dentro de uma sociedade, ou como a gente chama isso, dentro da casa espírita, do centro espírita, de forma segura. Entendeu? Não é à toa que a gente passa anos estudando para depois ir para a prática mediúnica, né? Justamente porque não é tão simples assim, né? Não é tão fácil. E mesmo, né, ainda mais com esses espíritos, né, que podem, esses que estão mais perturbados, que podem pedir prece, às vezes não nos causam não pode, às vezes não precisa causar tanta perturbação, mas e esses, né? Se a gente conseguir, né, começar a se comunicar com esse hóspede da nossa casa, né, então não dá. Então qual é o melhor método? Né? O vigiar, orar e encaminhar ele para o centro, para a casa espírita que está apta e capacitada, né, para poder dar esse atendimento, né? Tanto, né, que o Allan Kardec fala, como que eu vou me livrar deles, né? Como que eu vou, quando essas perturbações, ela é geral, né? Primeiro, né, como até a Neide estava comentando, né, eles não vão se intimidar com qualquer coisa. Ainda mais se eles tiverem inteligência para isso, né, porque às vezes eles não são tão bonzinhos assim, mas isso não quer dizer que eles não sejam inteligentes, como a gente comentou. Então, eles vão tentar, né, eles não vão ser inibidos se eu quiser colocar um outro meio, né, como o Allan Kardec coloca aqui, né, então eu preciso de uma maneira extremamente eficaz, justamente para poder atender ele, se seja qual o motivo que o traga para ele poder estar, né, ele está praticando esses efeitos físicos que muitas vezes estão me causando mal, né? Ele vai falar mais uma vez, fazer a prece, fazer, né, e conhecer, e estudar até que eles desistem, né? Quando vai chegar uma hora que vai acabar, né? Quando é que acaba? Quando o auxílio foi atendido, né? Vamos supor que o espírito ouviu que ele tinha que ir para a casa espírita, ele foi, pronto, saiu da minha casa, né? Ou quando eu estou orando, estou evoluindo, estou entendendo, fui atrás de estudo, e assim atrair para mim espíritos bons e que conseguiram me ajudar e conseguiram afastar esses outros espíritos. Ou seja, sempre, né, afastar, não quer dizer que eu vou expulsar, né, mas que esse espírito pode ser evangelizado ou doutrinado, né, por esses outros irmãos, e assim ele entendeu que não precisava mais causar aquele incômodo, né, mas não é tão simples. Muitas vezes, né, o Allan Kardec fala, muitas vezes né, a prece ela não é o único jeito, né, dependendo do tipo de fenômeno,
se ele for tão intenso, né, como se vocês forem ver aqueles que a gente colocou na própria revista Espírita, forem atrás daquelas referências, vocês vão ver que muitas são perturbações mesmo, assim, coisas que parecem de filme, de terror, assim, né, que lembra até um filme de terror, né, e muitas vezes fazer só uma prece não é, ela não vai, ou seja, precisa ser algo contínuo, e muitas vezes por anos. Tem pessoas que sofrem perturbações, não é um período, são anos de perturbações, né? E a prece tem que ser quase que um remédio diário, assim, né? Não só a prece, o estudo, né? E muitos desses que onde a perturbação está muito presente, agressiva, vão para essas fórmulas, né? Que quando a gente colocou ali, né? Vai tentar expulsar, chama o padre, né? Ela não Isso não vai intimidar esses espíritos, porque eles querem o quê? Muitas vezes se divertir, no mínimo se divertir, né? Outras coisas, né? Que do mal que eles forem ter através do nosso medo é um ganho para eles, é um lucro deles, né? Então, o que acontece? O Allan Kardec fala, precisamos muitas vezes pedir esse socorro espiritual da equipe mais elevada e ir para o estudo, né? Ir para o estudo, porque às vezes, muitas vezes, só a prece, somente aquela prece não vai ser, eles vão ouvir, vão debochar da prece, eles não vão conseguir entender, né? Que a gente fala, eles não vão conseguir penetrar o padrão vibratório que eu for emanar assim que eu estiver fazendo a prece, né? Então, eles estão, em muitos casos, a perturbação é muito agressiva, que eu preciso de um estudo maior, eu preciso de uma ajuda mais eficaz. Aí entra, muitas vezes, a ajuda da casa espírita, né, oferecendo o estudo, a palestra, o passe, o atendimento fraterno, ou seja, precisa de uma ajuda que realmente a gente não vai conseguir, em alguns desses casos, sair, né, de forma, os espíritos não vão deixar, né, então, alguns casos são graves. Aqueles casos que estão na revista Espírita, que eu coloquei ali como referência, muitos desses são graves, né, não era só um copinho que quebrava, não era só uma janelinha que às vezes trincava, não, eram casos que, quando a gente escolhe, nossa, parece que eu estou vendo um romance de terror, né, um livro de terror, né, não são fáceis. Pessoal, devido ao nosso horário, tá? Só para a gente, como a gente sempre fala, né, com o Zé Roberto, né? Nós não temos pressa de acabar o capítulo. A previsão é que ele já acabasse na semana que vem, tá? Mas vamos ver como que a gente, né, como que a gente vai indo, porque esse capítulo, apesar dele não ser tão complexo, mas a gente precisa, né, como a nossa proposta aqui é trazermos tudo mais avançado, então nós estamos indo de parágrafo a parágrafo mesmo, tá? Para a gente conseguir entender qual é o sentido do estudo de todos esses fenômenos físicos, ok? Então, a partir da semana que vem, a gente continua através né, desse slide aqui, que nós estamos no item 86 a 91, lembrando que vamos até o 99. Então, temos bastante itens por aí, tá certo? Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário. Não, já podemos encerrar. Aqui, para mim, já é 10h15, ó, 10h15. Se não tiver mais algum comentário, perguntas, também podemos continuar na próxima semana, tá certo? Algum voluntário, pessoal, então, para a nossa prece final? Quem gostaria de fazer a nossa prece? Nenhum voluntário? Oi, Ana, se não tiver voluntário, eu faço. Ai, Graça, você sempre tá, né? Sempre salvando a gente. Pode fazer, Graça. Muito Esperando obrigada, ela. viu? Tá bom. Então vamos nesse momento, encerrando o nosso estudo da noite de hoje, agradecer muito a Deus, a Jesus, por podermos ter estado aqui aprendendo mais um pouco,
Agradecer a Ana, ao Zé Roberto, né, nossos instrutores, que nos trazem, né, tanto ensino, tanta reflexão. E pedir a Deus, nosso Pai, a equipe espiritual que dirige esse estudo, que nos abençoe, nos ilumine, nos fortaleça no caminho para continuarmos buscando aprender, para irmos nos fortalecendo e nos tornando pessoas melhores, para lidar com as nossas dificuldades, né, com o aprendizado. Que Deus nos abençoe a todos e que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Graça. Obrigada, pessoal. Boa Obrigada. noite. Muito obrigada, Ana. Obrigada. Obrigada. Boa noite, boa noite. Boa Muito noite, bom. pessoal. Boa noite a Tchau, todos. muito obrigada. Obrigada. Boa noite, mais pessoal. uma. Boa noite, boa noite. Boa Boa noite noite. a todos. Até semana que vem. Se Deus quiser.